uma honra ter você aqui comigo. Chegamos ao 14º episódio do nosso podcast. Não se esqueça de fazer o download dos episódios anteriores e, se puder, compartilhe. Assim você estará ajudando a semear a palavra de Deus. O nosso tema de hoje é: orar pode mudar o veredito. Orar pode mudar o veredito. Segundo a Wikipedia, veredito é a decisão proferida por um juiz ou júri sobre matéria submetida ao seu julgamento. Num caso criminal, o veredito é uma determinação de inocente ou culpado, exceto na Escócia, onde existe também a possibilidade do veredito de not proven, ou seja, não provado. Para embasar a nossa reflexão de hoje, eu leio para você Isaías 38, de 1 a 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Como vimos, por intermédio de Isaías, Deus predisse que Ezequias morreria, como uma inevitável consequência física da sua enfermidade. Boa parte das profecias, no entanto, é condicional. Vamos ver, por exemplo, Jeremias 18, de 7 a 10, um texto magnífico que eu leio para você. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Não há mentira nem engano naquilo que Deus diz. Observe Hebreus 6,18. Para que, por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Mas Deus pode mudar seus planos como resultado da nossa maneira de acatar a sua mensagem. A mensagem de Deus a Ezequias era uma declaração direta e inequívoca que expressava uma possibilidade, mas porque Ezequias correspondeu com oração sincera e com confiança na capacidade de Deus para curar a sua doença física, Deus, atendeu por misericórdia a sua oração e acrescentou 15 anos à sua vida. Veja o versículo 5 do capítulo 38. A declaração de Deus no sentido de Ezequias se preparar para a morte e a oração que este fez a Deus oferecem sugestões importantes no nosso relacionamento com Ele, o nosso Deus. Primeiro, nem todas as coisas que Deus declara a respeito do futuro são terminantemente revogáveis. Vamos ver o exemplo da cidade de Nínive, Jonas 3, de 1 a 10, que eu, obviamente, leio para você. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, e tirou de si suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Quando o crente é atingido por alguma tragédia, pode ter a certeza plena de que Deus se importa com o que lhe acontece. Eu vou repetir: quando o crente é atingido por alguma tragédia, pode ter a certeza plena de que Deus se importa com o que lhe acontece. Deus é compassivo e sensível ao que nos acontece. 2. As orações do crente têm um efeito sobre Deus, sobre seus propósitos e na realização do seu plano soberano. O que acontece na nossa vida ou na vida da igreja é determinado tanto pelo plano de Deus como pelas nossas orações. Devemos sempre manter a convicção bíblica de que a oração realmente muda as coisas. Foi assim com Isaías. Eu vou ler para você Isaías 38, de 4 a 7. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Foi assim com o rei Acabe. Veja o que Deus disse a Elias. Eu leio para você 1 Reis 21, 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Outra coisa interessante, somente a oração, que denota mudança de vida, pode mudar o veredito. Não o que achamos que vai acontecer com alguém. Veja a forma cristalina como Deus explica isto a Ezequiel. Eu leio para você Ezequiel 33, de 12 a 16. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. E Tiago dá uma verdadeira aula de como a oração pode mudar o veredito, pode mudar situações. Eu vou ler para você Tiago 5, de 13 a 18, olha que texto impressionante. E está alguém entre vós aflito? Ore.
Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meu terceiro ponto nessa pequenina reflexão: há um veredito decisivo para os que não creem em Deus e não buscam seguir os seus mandamentos. Veja o que está escrito em Ezequiel 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O ponto 4 dessa pequena reflexão: e o descrente, somente ele, pode mudar esse quadro, arrependendo-se e orando. Eu leio para você Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Por mais irreversível que pareça a nossa situação, nosso estado e nosso destino, Deus pode inverter o quadro. Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma conflitos em paz. Deus transforma doença em saúde. Deus transforma derrota em vitória. Apenas 3 passos são necessários para essa mudança vital. Número 1, reconhecer o nosso estado de distanciamento de Deus. Número 2, querer mudar a situação e o veredito que ela carrega em si mesma. Número 3, agir. Tomar uma atitude definitiva e transformadora, buscando a misericórdia de Deus através da oração. É isso. A oração pode mudar o veredito. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Pense nisso. E o Deus de paz te abençoe sempre. Obrigado por estar aqui comigo. Até o próximo episódio, se Deus quiser.